Então, eu vou chamar com vocês agora o Dr. Robert Ray. Eu não vou falar a história dele, ele que vai contar a história dele, que ele veio aqui falar com a gente, contar um pouquinho da vida, do que acontece, do sucesso, de tudo que ele fez até hoje na jornada dele. Então, com vocês, Dr. Robert Ray. Hello, beautiful. I'm Dr. Ray. Please welcome Dr. Robert Ray. Dr. Robert Ray is a Beverly Hills plastic and reconstructive surgeon. Please welcome Dr. Robert Ray. Dr. Ray, good morning. Good to see you. A new kind of doctor is in the house. Let's do a show that helps people. I'm going to teach you how to take care of your body, how to lose your weight, how to have a positive attitude, how to change your family relationships, how to dream. It's a beautiful day. Dr. Robert Ray is a cosmetic and reconstructive plastic surgeon. Doc, thanks for being here. Appreciate it. Meet the first TV physician ever who doesn't just want to fix your problems, but shows you how to prevent them before they even begin. Surgery is the last thing we should do. Exercise, diet, prevention, good attitude, stress management, so on and so forth, should all come first. He is the world's most famous plastic surgeon. Trusted by the rich and famous and the Hollywood elite. Makes you feel, more slim and more in shape, sort of tightens up your problem areas. 6 seasons on E's blockbuster hit, Dr. 90210. I'm going to St. Paul, Brazil. I'm going to confirm my father. I haven't seen my father in decades. I don't know what to expect. Seen in over 100 countries around the world. I think my father seems so genuinely happy to see me. He's a hero to his patients. Thank God, Daniel, you're getting better. And he's a man who's always there for those who need his help the most. We really could only take care of about 40 kids that week. The disparity between the haves and have-nots. I forgot the world is like this. I forgot. He is a physician who has traveled the globe and built several multi-million-dollar brands. His Dr. Ray shapewear line is worn by millions of women and is one of the top-selling products at Sears nationwide and on HSN. Tricky economy, I wanted to give women an alternative to plastic surgery. Now, the man known the world over for making women beautiful on the outside is coming to TV with a new daily show and a new prescription for life. What I want to impart to my audience is, I'm your friend. I'm trying to prevent medical problems so the audience can look great, feel good, and love life. Dr. Ray, the first TV doctor whose single mission is to prevent diseases and fix your life. This show is my dream because in my clinic, at the very best, I can reach 2 people. With this show, I can reach the world. Aqui. Os projetores estão aqui. Calma, os projetores estão aqui. Mas se apagar a luz, não vai ver ele aqui. Já passou o vídeo. Meu Deus do céu, tá funcionando? Gente, finalmente eu tenho uma desculpa, porque o Ray é um pouquinho louco, né? Então, finalmente eu tenho uma desculpa. A gente está fazendo pré-campanha e tu, ontem, até às 6 da manhã. E é verdade, eu beijei metade, né, das belas lá em YouTube, mas por isso que eu estou contente. Mas eu vou estar meio louquinho hoje. Normalmente sou louquinho, mas hoje eu vou estar louquinho, ok, gente? Olha, primeiro eu queria dar um grande parabéns. O fato que o Brasil, depende da revista, né? Depende no jornal, que o Brasil, eu deixei o Brasil 40 anos atrás, um Brasil muito terceiro mundo, o Brasil não quer tomar lado entre a Rússia, né, o comunismo, e os Estados Unidos. Então, o Brasil acabou caindo bem fundo no terceiro mundo. Hoje em dia,
como eu falei, dependendo da revista, o Brasil hoje é de 7ª a 5ª maior economia do mundo e devemos agradecer quem? Os graduados desta universidade. Que nos ombros dos seus graduados, elevou essa grande nação, Mas não chegamos ainda. Chegou a hora do Brasil, primeiro mundo. Por quê? Primeiro, o Brasil não tem vergonha de Deus. Número 2, o Brasil é o coração do mundo. Você acha que o Brasil teria atacado o Iraque? Que tal o Vietnã? Que tal a Coreia? Então, o meu sonho, eu tenho um sonho, como Martinho Lutero, o meu sonho, algum dia abrir o New York Times e ver o Brasil no centro das Nações Unidas, não caindo do fim da mesa, no centro, um Brasil com mais voz. Mas, gente, a gente não vai chegar lá até que a gente limpa a nossa casa. O Brasil está 90% chegado ao primeiro mundo. Olha, eu tenho um programa na Alemanha, ProSieben. Eu vou beijar alguma dessas nerdzinhas aí. Eu estou vendo muita nerdzinha bonita aí. Eu vou dar alguns beijinhos, escondido do Sérgio, né, coordenador da campanha. Ele falou, Ray, não pode beijar as belas, irmão. No escurinho, vou beijar algumas nerdinhas hoje. Eu amo as nerds. Mas, gente, o Brasil não vai ter voz nenhuma em nenhum lugar, nem nas Nações Unidas, né, nem no G22, até que a gente limpa a nossa casa. O Brasil está 90% onde devia estar. Olha em negócios do Brasil, olha na engenharia. Sabia que 30% de todo o avião na Europa é feito no Brasil? Eu tenho um programa na Alemanha, ProSieben, Canal 7. E na Lufthansa, voando para a Alemanha, eu leio bem pequenininho de lado, Embraer. Engenharia, medicina. Não é possível abrir livro de cirurgia do coração, de cirurgia plástica, sem ver um nome brasileiro em todos os capítulos. Eu fui lá estudar na Harvard, né? Pensei, puxa, eu nadei para os Estados Unidos, finalmente cheguei lá. Primeiro dia de escola de medicina, livro de histologia escrito por quem? Um brasileiro. Um livro escrito por um brasileiro. Então, lideramos na medicina, negócios, engenharia. Cimento armado é uma invenção brasileira. Engenharia civil, arquitetura, não é possível abrir livro de... Essas nerds são tão... Sérgio não me falou que as nerds iam ser tão bonitas. E agora? Como é que eu vou concentrar? Sérgio, levanta, por favor. Sérgio, meu coordenador de campanha. Pré-campanha, desculpe. Vamos seguir a lei brasileira. Gente, então, o Brasil já chegou 90% do que devia ser. Só que a gente tem que limpar um pouquinho do nosso clientelismo na política, né? O mandonismo, a corrupção na nossa política. Tem político bom. Vamos só limpar Brasília um pouquinho, chegamos no primeiro mundo, ok? E vai estar nas suas mãos. Muito graduado de universidade assim, acaba na política também. Acaba na política. Gente, hoje, eles pediram para eu discutir um pouquinho como a gente vai atingir êxito no Brasil. Mas mais importante, como você pode atingir êxito na sua vida. Então, a única experiência que eu conheço é a minha experiência. Eu não veio de sangue bom com vocês, né? Sangue azul, tudo classe A. Na verdade, a minha mãe limpava a casa. A minha mãe era faxineira. Eu vivia lá no litoral de São Paulo, em Ilhabela, porque eu tinha asma, bronquite muito ruim. Então, eu vivia num barracão, lá na Ilhabela, sem a lampião, sem água, né? A gente pegar a mangueira lá fora. E eu era mais feio, eu era bobo, até rodei o 7º ano. Então, não é se vocês podem vencer. Se um perdedor como eu conquistei o mundo, então para você vai ser muito mais fácil, entendeu? Hoje eu vou discutir o que eu aprendi na minha jornada a grande êxito. Quem inventou o antibiótico? Olha, esse é o grupo mais culto de todo o Brasil. Quem inventou o antibiótico? Ian Fleming. Olha que inteligente. Mas ninguém sabe. Pergunta a qualquer lugar do mundo quem
Dá o nome de um cirurgião plástico. Pode perguntar em Sydney, na Austrália, Londres, pode perguntar em Dublin, pode perguntar em Johannesburg, Caracas, não importa. Dá o nome de um cirurgião plástico. Eles vão dizer o quê? Dr. Ray. Então, gente, eu vou dizer, eu falo no programa, como é que eu sou o perdedor com mais sucesso no mundo. Se eu atingisse o sucesso, qualquer pessoa pode atingir. E essa beleza da minha história, dá experiência para todo brasileiro, não somente classe A, mas todo brasileiro. Porque eu vivi na favela também. Vamos começar, gente? Então, próximo, por favor, irmão. Ok. Próximo. Ou você quer me dar o clicker? Ou você... ok. Então, eu cheguei na medicina e eu notei uma coisa muito estranha. A medicina tinha virado negócio. A medicina virou o ensino na escola de medicina. Hoje, por isso que todo médico é odiado. O ensino na escola de medicina é... cada paciente representa $1. Essa é a medicina que eu entrei. No princípio dos 80, a medicina é rápido, rápido. Cada paciente significa $1. Próximo, irmão. E esse é meu começo. Liga o som, por favor. Meu pai era um monstro, ele era americano, ele foi afetado pela Segunda Guerra Mundial. Eu vivia aí. Esse é meu bairro. Aumenta o som, irmão, por favor. Olha o carro que a gente tinha quando era pequeno. Olha o carro. Nosso carro. A minha mãe era gaúcha, coitada. Na Ilha Bela não tinha nada, não tinha nem luz, nada. Olha a vidraça quebrada na minha casa lá para debaixo. Então eu passei metade da minha vida lá para metade. E aqui é onde eu estou hoje em dia. Próximo, irmão. Essa é a minha clínica. Graças a Deus eu fiquei o cirurgião mais ocupado do mundo. Imagina, mais bobo, mais feio. Nós operamos em 33 mil pacientes. Em 24 anos de cirurgia. Não tem som, irmão? Obrigado. E hoje eu vou passar para vocês o meu segredo. E vai chocar você, não é o que você pensa. Todos os livros de sucesso estão errados. Memorize o nome deles. Todos os truques. Não é truque, não. Você vai ver que é bem simples. Próximo, irmão, por favor. Ok. Chego na escola de medicina, né? A medicina é muito militar. Então, é o professor super importante da Harvard, né? Daí veio o residente-chefe, o residente senior, o residente júnior, daí veio o interno, né? Daí veio o estudante de 4 anos de medicina, terceiro ano, e eu, no fim da fila, segundo ano de medicina. O professor chega no quarto do paciente, isso aqui é em Boston, né? Claro. Arranca o cobertor do paciente e uma senhorinha de uns 70 anos de idade, e ele fala, classe, imitando o sotaque inglês. É Boston, né? Mas lá eles se mostram tendo um sotaque inglês da Inglaterra. E o cara está fingindo o sotaque. Look, class, this is a perfect example of heart cancer. Olha, classe, esse aqui é um grande exemplo, você nunca vai ver de novo, aproveite, um grande exemplo do câncer do coração. E saiu. O doutor de cirurgião do coração, super importante, saiu. E todo mundo seguindo ele. Eu fiquei tão chocado que ele nem falou, bom dia, senhora Smith. Como vai a família? Como está se sentindo hoje? Não. Arrancou o cobertor dela, nem olhou nos olhos dela. Eu senti, porque nós brasileiros, nós amamos, né? A gente vai voltar a esse tema. O brasileiro ama. Quando eu dou palestra no Brasil, evento qualquer coisa, eu olho na audiência, na plateia, todo mundo sorrindo. A gente dá palestra em todo mundo. Anthony, ele é o meu manager, meu empresário. Então, a gente dá palestra em todo mundo sério. No Brasil, todo mundo sorrindo. Então, o brasileiro ama. Aquela noite eu voltei para o meu dormitório e eu mandei flores para o quarto dessa senhora, agradecendo ela. Meu Deus do céu. O dia seguinte o gringo me chama, o chefe, o diretor da escola, nem olha para mim, com as costas para mim, assim. Ray, sit down. Eu sentei. If you ever do that again, I'm going to send you home. You understand? Dismissed. Assim.
Se você fizer isso de novo, vou mandar você para casa. Fim de medicina para você. Foi naquele dia que nós começamos a revolução. Por isso que você vê na televisão, no programa, eu abraçando as minhas queridas. A paciente não é o dólar. Paciente é filha de alguém, é mãe de alguém, é irmã de alguém. Então, gente, a revolução começou aquele dia. Próximo, irmão. Então eu comecei a estudar os curandeiros do passado. Eles não tinham nada. Algumas ervinhas. O que é que eles tinham? O toque humano. O toque humano. Olha os hospitais hoje em dia que estéreo os hospitais. Parede branca, pinturas postmodernistic. Tudo é estéreo no hospital. É uma frieza. Trata do corpo. E que tal o espírito? Que tal a emoção das nossas belas? Então, eu notei que os curandeiros, eles não tinham quase nada. Mas muitas vezes curavam. Sabia que o toque humano cura 40% das vezes. Qual é a melhor cura do melhor medicamento do mundo? 40%. O toque humano cura 40% das vezes. E nós na medicina hoje em dia esquecemos o toque humano. O médico não entende tanto o processo quanto a gente. Estão trazendo médico de Cuba. Não quero nem começar. Eu operei com aqueles médicos. Não quero começar. Então, gente, por que tanta raiva contra a gente? Porque eles esqueceram o toque humano, esqueceram o amor. Não é negócio, não. Quer ficar rico? Seja banqueiro. Né? O profissional tem que ser pago. Mas se você entrar na medicina para ser rico, você não vai ter sucesso. Próximo. A medicina hoje em dia é reduzida. Então eu falo, na minha experiência, você também pode emprestar um pouquinho para o sucesso na sua carreira de escolha, entendeu? Que você vai ver que vai ser bem as ideias são bem gerais. Então a medicina hoje em dia é reduzida. Quando eu era cirurgião de trauma, eles me chamavam Ray, fratura no braço direito, cama número 2. Reduzido a fratura. Não a senhora Jones, que está aqui com os filhos, durante o acidente o filhinho morreu. Não, o braço quebrado na cama número 2. Então a medicina foi reduzida a uma parte. Os médicos criaram o seu próprio pesadelo. Próximo, irmão. Essa aqui não precisa ter som. A menina, quem gosta de chegar, imagina o cirurgião homem, e tirar sua roupa. Sabe o que eu aprendi na cirurgia plástica? Não tem mulher que gosta da garota no espelho. Olha que triste. Despi, operei 33 mil. Despi 60 mil mulheres. E as mais conhecidas do mundo, da televisão, são misses, filhas e esposas de presidentes. Nenhuma mulher gosta da menina no espelho. Então, uma das grandes lições da vida é começar a tolerar a moça no espelho. Imagina despir em frente de mim, que estou na televisão. Então, a menina apavorada. O que eu faço aqui, não precisa nem ter som. A menina chega lá, eu sei que o peitinho dela tem uma assimetria. Ou que tem uma gordurinha extra. Eu sei disso. Eu sei que a parte íntima dela caiu um pouquinho, rasgou um pouquinho durante o parto. Eu sei disso. Mas eu começo construindo ela primeiro. Que eu estou fazendo. Ela chega tristezinha assim, você vai ver no finzinho, ela está sorrindo. Olha que cabelo mais lindo que você tem, que bumbumzinho perfeito, que perninhas lindas. Você corre carros. Então, olha o meu espaço pessoal. Eu violo aquele espaço pessoal que são 14 polegadas. Não é acidental que eu estou entrando no espaço pessoal dela. Olha o meu espaço. Olha a minha posição do meu corpo. Eu estou tentando matar aquela frieza da medicina, entendeu? Então, não é acidente que a nossa clínica é a mais ocupada clínica do mundo. Você vai ver que cada quadro, ela está sorrindo mais e mais e mais. Primeiro eu construí ela com muito, muito, muito amor. Agora, ela está menos e menos preocupada. Ficar pelada e agora o sorrisinho, entendeu? Próximo, irmão. Não é um real, é um ser humano. Então, nós não podemos, na nossa profissão,
lembrar do toque humano. Se você lembrar do toque humano primeiro, você vai ter muito sucesso. Próximo. Gente, agora a gente sabe que uma das grandes chaves do rei, do sucesso do rei, não é que eu amo elas. Não é que eu amo elas. Não é que eu amo elas. Elas sabem que eu amo elas. Não é que eu amo elas. Toda brasileira sabe que eu amo ela. Elas sabem. Meu sucesso não é que eu aprendi o nome dela. Homem pensa em imagens, não em palavras. Homem pensa em imagens. Eu vou lembrar do bumbumzinho perfeito, dos olhinhos perfeitos. Homem não lembra palavras. Eu amei ela. Eu tive sucesso na vida porque eu amei. Então, gente, eu notei uma coisa muito estranha no Brasil. Vamos imitar do gringo o bom. O gringo sempre dá 110% em tudo. O gringo nunca é derrotado. Não é possível derrotar o gringo. Você pode açoitar o gringo, ele se levanta cada vez. Ele se limpa, se levanta e continua batalhando. O gringo sonha o sonho impossível. John F. Kennedy falou, não temos a tecnologia, não temos o dinheiro, não é possível colocar o homem na lua, mas antes do fim da década, vamos colocar o homem na lua, não porque é fácil, justamente porque é impossível. Então, isso a gente imita do gringo. O que a gente não deve imitar do gringo é a frieza. E eu falo gringo não como crítico, como estrangeiro. Não imitamos do norte-americano, do europeu, a frieza. Porque o que é que o Brasil realmente exporta? É madeira? Não, tem madeira na Ásia, madeira boa. É mineral? Na África do Sul, eu andando na praia, tem titano na praia. Eles não precisam do mineral brasileiro, do ferro do Amazonas. O que é que o Brasil realmente exporta? Nosso carisma. O que é que eu sempre prego na mídia? Brasil, não vamos perder nossa pegadinha. Não vamos imitar a Cracolândia, isso é coisa de gringo. Não vamos imitar pinchar as casas, isso é coisa de gringo. Não vamos esfriar, gente. Não vamos esfriar. O que é que a gente exporta? Nosso carisma. Então, gente, vamos voltar a esse slide? Volta de novo. Vamos falar agora como destruir sua carreira. Fala agora como destruir sua carreira. Próximo, irmão, por favor. Assim que se destrói sua carreira. Não é quem... Você operaria nela? Pensa bem. 27 anos, ela já teve 30 operações. Riquérrima de Texas. Eu posso cobrar $100 mil em um dia. Que ela quer fazer um montão de coisas. Você, quem operaria nela? Ela operaria. Ok. A sua carreira não é quem você atende, é quem você não atende, é quem você rejeita. Essa menina, você acha que ela vai ficar alegre depois de 5 operações mais? Qual é o problema? O problema é aqui ou aqui? O que é que ela precisa, uma riquinha assim? Ela precisa vir comigo fazer uma ONG em Moçambique. Cuidar, me ajudar, não é enfermeira, mas me ajudar com as criancinhas depois do lábio lipurino. Juro por Deus, ela está curada. Juro por Deus, quando ela se perder, ajudando um próximo, ela se encontrará. Então, essa menina, ela não precisa do bisturi. Ela precisa de uma viagem para Moçambique comigo. Então, gente, você não escolheu o cliente bem. Estava preocupado com o real. Escolheu o cliente ruim. Aquele cliente nunca vai estar alegre. Esse cliente vai levar você para a justiça. Você vai perder tudo com aquele cliente. Então, aqui na escola de governo da Harvard me ensinaram, Ray, a gente é analítico. Esse grupinho aqui é o mais analítico de toda a América do Sul e Central. Mas aquela sensação visceral, aquela sensação, você sentiu uma coisa estranha falando com aquele cliente. Ouça aquele sentindo na sua barriga. Eu dou um exemplo. Isso que eu adoro o Brasil. Por que chegou a hora do Brasil? Porque o Brasil não tem vergonha de Deus. O Brasil não tem vergonha de Deus. Não importa que você chame seu Deus. Elohim, Moisés, Jesus, não importa. É tudo o mesmo, provavelmente o mesmo ser. Nome diferente. O Brasil não tem vergonha de Deus. Eu estou no meio da cirurgia. Eu comecei a orar quando eu comecei minha carreira. Primeira operação, orei.
E depois eu explico como começou. Orei todas as minhas operações pro resto da minha carreira. Então, um belo dia, eu estava no meio da cirurgia, operando uma super conhecida modelo americana, supermodel americana. E eu ouvi aquela vozinha na minha cabeça. Eu quero que você comece a cultivar a vozinha na sua cabeça. Não a vozinha que depois de 10 cachaças você ouve, não aquela vozinha. Aquela é a rota atrás de você para te algemar. Eu estou dizendo aquela outra vozinha. Quem é mãe ou pai aqui? Sabe aquela vozinha que você ouve com mãe ou pai? Vai lá em cima, porque a banheira está cheia de água e as crianças estão brincando lá em cima. Aquela vozinha. Então, eu estava no meio da cirurgia, eu estava fazendo o peitinho dela, com a minha endoscopia. São câmeras, robô, desculpe se eu errar no português, desculpe. Está voltando, mas alguma bobagem ainda eu falo. E o Sérgio falou, Ray, não perca o seu sotaque, tá vendo? Olha o Sérgio falando porcaria para mim. Então, eu estava no meio da cirurgia, e eu ouvia tal vozinha. Nós, cirurgiões, pilotos, a gente não tem vergonha daquela vozinha. Salva muito, muito passageiro. Ray, para. Eu continuei com a minha câmera, meus robozinhos lá, né, olhando o monitor. Ray, para exatamente onde você está. Gira a câmera para baixo. Girei a câmera para baixo. Eu estava no saco pericardial. A minha esqueceu de me dizer que ela tinha tirado umas costelas para ficar magrinha. Irmãs, você pode mentir para o seu padre? Porque na verdade está mentindo para você também. Você pode mentir para o seu padre? Você pode mentir para sua mãe? Porque ela também tem alguns segredinhos. Mas não mente para o seu médico. Por favor, eu não vou julgar vocês. Não mente para o seu médico, por favor. Eu girei a cama para baixo, eu estava dentro daquele saquinho, pericardial sac, aquele saquinho em volta do coração. Se eu tivesse ido mais 1 polegada, eu teria penetrado o ventrículo do coração dela. E não é sangrar um pouquinho, eu teria estourado 7 litros de sangue na minha cara. A minha teria morrido na hora. Então, aquela sensação visceral, aquela vozinha, né? Algumas religiões chamam do Espírito Santo, né? Vários nomes. Aprende, cultiva aquela vozinha. Porque aquela vozinha também vai ajudar você a escolher qual cliente bom, qual cliente mau, ok? Então, a gente é muito analítico, a gente faz a árvore da decisão, que vocês sem dúvida já aprenderam, mas também ouvir aquela sensação visceral, ou aquela vozinha na cabeça, ok? Então, essa não se opera. Eu rejeito mais de qualquer cirurgião no mundo. Eu rejeito 90% de todas as meninas que vêm para mim para cirurgia plástica. 90. 0 mortes, 5 infecções em 33 mil. Não é possível essa estatística. Não é possível. Eu também pago meu dízimo, mas esse é meu segredinho. Próxima. A gringa enchendo meu saco. Eu falei, Hayley, 10% de 5 milhões não é nada, você nem vai perceber. Vamos dar um pouquinho para Deus? Porque a minha estatística, não tem cirurgião que acredita na minha estatística. Não é possível. 5 infecções em 33 mil, 24, não é possível. 0 mortes. Então, quando a gringa não está vendo, eu coloco um pouquinho de dinheiro, né, no envelope para a igreja. Ok. Então, gente, se você seguir a área de negócios, ou talvez você entra na política, se você seguir seu coração, faz o que você ama. Eu amo mulheres. Eu sei que tem a cara bem gay, né? E os gays me apoiaram muito nessa pré-campanha. Mas na verdade, você vai descobrir que eu tenho uma obsessão pela mulher, especialmente a mulher brasileira. É uma obsessão. Meu alvo... Cobre o ouvido do Sérgio, por favor. Minha obsessão meu alvo, né, levar o Brasil ao primeiro mundo, mas segundo alvo é beijar 100 milhões de brasileiras. Eu estou mais ou menos metade do caminho. 25% na boca, né, Sérgio? Não. Então, gente, segue o que você ama. Eu amo as mulheres. Quando eu vou para o trabalho, eu vou sorrindo. Quando eu chego em casa, às 2 da madrugada, eu estou sorrindo. Passei o dia a fazer bombonzinhos lindos.
peitinhos lindos, barriguinha, perninha, área íntima. Eu volto para casa sorrindo. É alegria a minha profissão. Então escolha o que você ama fazer, que você vai ter um sucesso enorme. Então já falamos, se você amar as clientes, eu vou para o casamento delas, eu faço festa enorme, eu convido minhas pacientes, eu estou envolvido na vida delas. Não é um real, é a minha filha, eu tenho 33 mil filhas. Ok, próximo, por favor. Ok, bem rapidinho, gente, vamos falar um pouquinho do que eu faço quando a menina, se eu não rejeitei ela, né? Então, ela chega lá, eu não vou falar sobre a área que ela está interessada, eu vou começar a falar sobre a beleza. Notei uma coisa muito interessante, eu coloco um bisturi nelas, e eu noto uma coisa interessante, se ela é feia de espírito, quem já conheceu uma pessoa feia de espírito? Eu não estou falando de pigmento, que eu sou bem marrom também, e o Brasil, eu acho um grande sucesso do Brasil. Eu dou o exemplo de Boston. Não para criticar o americano, que eu estou muito grato pela oportunidade que o americano me deu. Você viu que eu falei bem para a cama? Estou muito grato, né? Tem sempre o FBI, a CIA, né? Tem que ficar de olho. Eu estou muito grato, né? Aos Estados Unidos pela oportunidade que eu tive. Bom, eu vou dar um exemplo. Em Boston, onde fica Harvard, você não pode ir do North End, que é um bairro, ao South End, que é outro bairro. Só atravessar a rua, você morreu, que seria o bairro irlandês, entrando no bairro africano, afro-americano. Morreu. E eu notei isso em muitos países. Eu tinha um programa na Irlanda, em vários países. Não quero criticar, é o que é. Porque no Brasil, exatamente o oposto. A gente pegou uma panela bem grande, colocou um montão de português, um pouquinho de espanhol, alguns piratas holandeses, né? Um toquinho de alemão, italiano, muito africano, um pouquinho de árabe, né? Olha o sucesso dos árabes no Brasil. Misturamos tudo e criamos a raça perfeita. Na verdade, essa mistura da raça, na verdade, é o grande sucesso do Brasil. Porque, como médicos, nós entendemos que você pega os genes dominantes, em vez de escolher os genes recessivos. E o resultado nós criamos a raça mais... Eu falo como cirurgião, é raça. Nós criamos a raça mais bela do mundo. Desculpe, né? Desculpe que latino ganha Miss Universo cada 3 anos, né? Estatisticamente devia ser 1 em 200. Mas nós ganhamos o Miss Universo cada 3 anos. Algum latino ganha, e a brasileira muitas vezes, né? Raça linda. Bom, gente, mas a menina entra, eu não vou na hora falar sobre bisturi. Próximo. Eu vou começar a falar da beleza interna, porque muitas chegam estressadas, ela está no meio do divórcio, ela fica um pouquinho escura de espírito, faz tempo que ela não fala com o pai, ela não está pagando os impostos dela como devia, né? Então, eu começo de dentro para fora. Eu falo, querida, amor, serviço ao próximo, bondade, caridade, fé. Não vamos esquecer da fé, gente. Perguntaram para o Colombo, Christopher Columbus, como se fala isso em português? Cristóvão Colombo. Perguntaram para ele, como você chegou, porque eles viram ele ajoelhado na praia. Eles perguntaram para ele, como você chegou na América? Ele falou, o Espírito Santo. Então, gente, não vamos esquecer da fé, né? Não é possível, filho de faxineira, que rodou o 7º ano, bobinho, eu fui o último a aprender a ler. Me formar da Harvard, ter o programa número 1 dos Estados Unidos. Não é possível. Não é estatisticamente possível. Como é que eu fiz? Porque um belo dia, na minha favelinha, bateram na minha porta. Naquela época, o CIA está muito envolvido com a política brasileira. Estou falando durante a ditadura, né, dos militares. Então, eu estava sempre roubando, né, não tinha comida na casa, eu roubava. 2 ou 3 vezes por semana, eu roubava as lojas. Eu pensava que era o CIA. Vocês da classe A não entendem. Mas você passa fome, você vai roubar a loja também. Não é que brasileiro é criminal, gente. Brasileiro é gente boa. É uma raça que se ajuda muito, uma raça que ama. O brasileiro rouba hoje em dia. Não é só colocar a polícia nas ruas, não. O brasileiro rouba porque o brasileiro está desesperado. Tem muito roubo aqui em cima dos políticos. E o brasileiro da classe D não tem nem comida para colocar na mesa. Não é só encher de polícia, não, gente. Eu venho daquela classe.
Nós temos que dar oportunidade, melhores escolas, mais parques. A gente tem que dar oportunidade, mais projetos, mais emprego para a nossa classe. O Brasil está desesperado, por isso que ele rouba, ok? Então não é só encher de polícia. Polícia é importante, mas tem que dar oportunidade também para o brasileiro. Então, gente, a alegria. Meu irmão morreu nas minhas mãos, durante um trauma. Morreu nas minhas mãos. Eu tinha duas coisas aquele dia. Encontrar a árvore mais alta e a corda mais forte e fim de história. Ou ser alegre. A alegria é uma escolha. Pode baixar da cruz, para de ser vítima, porque nós criamos a nossa realidade. Todos nós ganhamos o mesmo teste na vida, só que a ordem é um pouquinho diferente. Vou dar um exemplo que vai chocar você. Ninguém casou com o amor da sua vida. Não precisa nem responder. Ninguém casa com o amor da sua vida, e não mente para mim. Não tem casamento fácil. Se você falar que casamento fácil você vai estar divorciado o ano que vem. Não mente para mim, eu sou seu amigo. Todo mundo foi esfaqueado por alguma amiga. Todo mundo teve morte na família. Então, todos nós recebemos o mesmo exame, só que a ordem é um pouquinho diferente, porque a vida é um teste. A vida é um teste. E se você fizer esse teste bem, o prêmio é tão enorme, o teste tem que ser difícil, entende? Então, você escolhe ser alegre. Já viu o Ray triste? Eu escolhi ser alegre. E outra chave do meu sucesso é que as belinhas chegam na clínica e o Ray é uma festa na clínica, entendeu? Você escolhe, as escrituras dizem, seja alegre. As escrituras não dizem, seja alegre se a vida é boa. As escrituras simplesmente dizem uma sentença, seja alegre. Fim de história. Então, vamos ensinar isso para nossas riquinhas? Porque a riquinha sem assunto, ela fica deprimida, entendeu? Então, disciplina. A chave da vida, a chave da alegria é disciplina. Fim de história. Disciplina espiritual, disciplina social, disciplina na escola. Disciplina é a alegria na vida. Enfim, humildade brasileira muito simples. Nunca vi arrogância no Brasil. Que beleza, né? Nunca vi arrogância. Perdão. Eu vou voltar a perdão em poucos minutos. Próximo, irmão. Daí eu falo para minhas belinhas, a beleza intermediária, que é super simples. Todas as dietas fracassam. Todas dietas fracassam. Elas funcionam 2 semanas. Terceira semana, não só o peso volta, mas você ganha mais peso. Eu vou dizer, isso aqui não é uma audiência científica, né? É uma audiência de negócio, mas eu vou explicar rapidinho. Dieta paleolítica. Você foi desenhada para comer a dieta paleolítica. Exemplo rápido. Avião cai no Amazonas. O que você vai comer? Manga, banana, cocos, né? De vez em quando você ia catar um peixezinho, um animalzinho, né? Vai ter arroz no mato do Amazonas? Que tal trigo? Que tal soja? Bom, agora estão desflorestando, queimando tudo, plantando soja. Mas antigamente, soja, milho, trigo é um veneno. Desculpa, o Brasil é um país muito importante na agricultura, mas eu vou dizer a verdade para vocês, né? Trigo é um veneno, comeu pouco trigo. Farinha branca, açúcar branco, sal, veneno. Então, queridas, o dia que você começar a comer a dieta paleolítica, a dieta que os nossos ancestrais comiam, que é muita fruta e verdura e carnes. O hippie vai dizer que a gente não deve matar os bichinhos. Por que matar as árvores, então? Infelizmente, nós dependemos dos bichinhos. Nós somos omnívoros. Nós precisamos da carne. A vaca pode comer só planta e sobreviver. O ser humano não pode. Nós não podemos criar os ácidos graxos, amino acids. Ok, bom, não quero começar a Terceira Guerra Mundial. Quando tudo fracassar, gente, por quê? Plantas têm o quê? Poucas plantas têm todos os ácidos graxos. Concentração errada. Você acha que Deus errou? Esse é o dente canino. Essa não é uma boca do herbívoro. Todos os animais que são vegetarianos são gordos. Orangotango, até a girafa. Por quê? Para digerir material, só material,
de planta é muito complicado. Então, eu só vou dizer o que a ciência diz, passo para vocês, nem todos vão acreditar em tudo que eu explico. Mas, se tudo fracassar, abre a Bíblia. O que é que Moisés deu por 2,5 milhões saindo do Egito? Codorna e mana, plantio do deserto. O que é que Jesus deu por 5 mil? Peixe e pão de trigo? Não tinha trigo. Pão centeio. Então, gente, por favor, comer alguma coisa com uma cara, frutas e verduras, cada 3 ou 4 horas. A gente foi desenhado para comer assim. Nós somos omnívoros, não vegetariano. Desculpe, querida, eu só estou relatando o que está nas pesquisas da medicina. Por quê? Os aminos é como ter um montão de tijolo, um montão de cimento e 3 gotas de água. As poucas plantas que têm todos os aminoácidos não têm na concentração errada. Eu não opero em vegetariano, porque eles não saram. Então, tem muitos síndromes de vegetariano. Você come peixe, perfeito. Comeu ovo, talvez um pouquinho de leite, queijo, ok. Mas tem que ter uma cara, gente. Essa é a chave, ok? Todas as pessoas que têm corpo bonito na sua academia são carnívoros. Então, próximo. Então, eu ensino para minhas belas a única dieta que funciona. Essa moça veio para mim pesando 100 e tantos quilos e eu notei que eu não precisava cortar ela. É só ensinar para ela essa dieta que eu acabei de ensinar para vocês. E eu também, 99% de ser saudável é dieta, 99%. Exercício só 1%. Mas eu levei ela para a minha academia e eu também ensinei ela um pouquinho exercício. E olha, ela ficou bonita. Ela ficou magrinha, ela aprendeu taekwondo. É ótimo. Então, em vez de cortar as pessoas, né, em vez de explorar elas, vamos ensinar elas. Operamos o último. Próximo, irmão, por favor. Próximo, ok. Então, a minha casinha antigamente, quando eu comecei, eu tentando, a minha esposa americana, ela sobrevive de fotossíntese, né? E ela come 2 vezes por semana, ela come pizza, né? Ela come pizza e Coca-Cola. 2 vezes por semana. Então eu estava tentando ensinar a dieta brasileira, que é uma dieta muito boa, a dieta antiga. Não a dieta gringa agora, a gente tem agora. A dieta antiga brasileira, que é muitas carnes, né? Picanha, muitas frutas e verduras. Eu tentando passar essa informação para ela, mas nem todo mundo recebe a informação. Ela continua comendo pizza e Coca-Cola e pesando 42 quilos molhada. O problema, molhada uma vez cada 2 anos, né? E o problema é que se ela ficar irritada, 0 libido, né? A mulher hoje em dia sofre com 0 libido. 0 libido, pelas comidas terríveis que a gente come. E linda de fora, né? É Miss Canadá, mas dentro apodrecendo. Então, a coitada teve já vários problemas médicos, entendeu? E ela é ótima, é super... A esposa que me apoia muito, mas ela come, como você já notou no programa, raramente. Tem que comer cada 3 horas, gente. Como? Vivendo na mata. Os animais estão sempre comendo o dia inteiro. Próximo, irmão, por favor. Santo de casa não faz milagre, né? Essa é o resumo desse vídeo aí. Você viu o olhar que a gringa me dá? Então, e daí a gente toca um pouquinho na beleza exterior, que é a prevenção, né? A gente já sabe que fumar envelhece você 3 vezes mais rápido do que o envelhecimento normal. Idade. Pare de se obcecar com a idade, porque o sol não nasce e nem pousa. Pousa? Nasce, nem não se põe. Na verdade, o sol, a gente gira em volta do sol, né? Então, tempo é artificial, nós criamos tempo. Eu acho que foi o Einstein que demonstrou, com a teoria da linha, do fio, né? Que presente, futuro e passado coexistem no universo. Então, para de obcecar com o número. Olha, o dia que eu morrer aos 96, vou ter essa aparência. Então, Moisés atacou Jericó, passou dos 80 anos de idade. Então, gente, para de obcecar com o tempo, porque tempo é artificial. Como é que Deus criou o mundo? Primeiro livro da Bíblia. E a palavra criou a luz e o escuro. Gente, o que você fala vira profecia. Eu sou baixinha, eu sou gordinha, eu venho de uma família simples. Vai virar realidade. Para de falar de coisas negativas. Só positivo. Por exemplo, meus filhos, eu criei meus filhos sem usar a palavra não.
E sem usar a palavra não posso, can't. Primeiro os filhos berravam. Como é que, pai, a gente pode se comunicar sem usar a palavra can't? Hoje em dia estão acostumados. Simplesmente na minha casa não existe a palavra não posso. Não existe a palavra não. Foram criados assim, entendeu? Então, gente, não vamos usar nenhum negativo, se afaste das pessoas negativas, porque na verdade, né, elas vão segurar vocês para trás. Próximo, irmão. Então, o meu sucesso foi naquela noite muito escura, né? Eu falei sobre o teste da vida. Vão ter noites muito escuras na sua vida, para realmente testar vocês. E é bom, esse grupo, puxa, se esse grupo não pode vencer a noite escura, o mundo latino está ferrado, né? Esse aqui é o melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. É a nata do jovem brasileiro, está nessa sala. Então, gente, mas à noite vão ter noites muito escuras. O pior é que vocês vão ser chefes de companhias, vocês vão ser donos de indústrias, vocês vão ser deputados, senadores, e cada decisão que você faz vai atingir centenas, mil de pessoas. Então, quando aquela noite escura vier, é muito, muito, muito bom ter aquele farol lá longe. O que me salvou, nós fomos a única família em Hollywood que não caiu aos pedaços, que não entramos na droga, que não entramos no jogo, que não um foi desleal ao outro, que não acabamos no divórcio. Por quê? Naquela noite escura que é Hollywood, tentação, cheio de belas, cheio de jogo, cheio de corrupção, dinheiro, droga, muita droga. Tem festa em Hollywood, você entra na festa, bandejas de pó. Eles nem escondem. Bandeja de pó, todas as mesas. Então, a razão que a gente não se perdeu é que naquela noite escura, lá longe, eu tinha aquele farol. E o que é aquele farol? É acreditar em alguma força maior que você, entendeu? Então, família é tudo, né? Isso não precisa explicar brasileiro. Ninguém é mais orientado à família do que o brasileiro, ninguém. Fazer o bem, gente. Uma história bem rapidinho dos os mormons, né? Eles bateram na minha porta. Eu pensava que era o CIA, na verdade foram missionários cristãos, me levaram para os Estados Unidos, me criaram. Olha uma história mormon. E sabe por que eu venci na vida também? O mormon falou, Ray, você literalmente é filho de Deus. Deus não faz lixo. Porque eu tinha um autoestima muito, muito, muito ruim. Quando você falava comigo, eu nem olhava para o seu rosto, eu sempre falava assim com você. A minha voz bem baixinha. E naquela época tinha muito racismo nos Estados Unidos, hoje em dia não. Então, a gente é proibido falar português, desculpe, meu português tão quebrado, porque era proibido nos Estados Unidos falar a sua língua. Era proibido se identificar com a sua raça. Então, eles colocavam você num munho que produzia gringo, entendeu? Você tinha que virar gringo. Então, um autoestima terrível. E os mormons me falaram, Ray, calminha, irmão. Você é literalmente filho de Deus. No seu DNA, não é simbolicamente, literalmente no seu DNA, corre alguns genes daquela criatura que criou 1 bilhão de planetas. Deus não cria lixo. Você é capaz de qualquer coisa. Foi aquele dia que eu comecei a me endireitar. E comecei a olhar para cima. Então, gente, vamos sonhar o impossível. Vamos sonhar o impossível, gente. Tudo é possível. Acreditar em você mesmo, né? Todo mundo odeia a pessoa no espelho. Vamos começar a tolerar a pessoa no espelho. Trabalhar duro. Isso sim, copiamos do americano. E não desiste. Nunca vi uma raça... Quase não tem férias nos Estados Unidos. Quase não tem feriado nos Estados Unidos. Quase não tem feriado lá. O gringo trabalha até cair no chão. Cuidado com a negatividade. Nunca desistir. Quem falou isso? Churchill, que salvou a Inglaterra durante a Guerra Mundial. Gente, qualquer pergunta que você tem, muito obrigado. Jabor, queria agradecer. Juarez, queria agradecer. Anthony, né? Freire, Sérgio, queria agradecer essa grande universidade, que até comecei a tremer quando entrei aqui dentro. A reputação dessa universidade é tão pesada. E muito obrigado por me convidar. Muito obrigado por uma mente aberta. Porque o que eu expliquei hoje não é o que você estava pensando. A chave do meu sucesso é que eu amei. A chave do meu sucesso é que eu amei. Então não tenha medo de amar. Não tenha medo de sorrir. Porque é isso que o Brasil exporta. E falando do Brasil, gente, chegou a hora do Brasil. Muito obrigado.